tarde a todos. Meu nome é João Ricardo, eu sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em Castro, no Paraná. Vou fazer um bate-papo com os senhores online sobre silagem de milho, produtividade com qualidade. Gostaria de agradecer a participação dos senhores nesse nosso bate-papo. E o meu objetivo aqui é colocar de uma maneira técnica, mas tentar colocar de um modo mais simples para o nosso entendimento, mais um bate-papo mesmo, a respeito dos temas técnicos relacionados à silagem. O cenário, eu estou usando a pecuária de leite como um exemplo, até por ser o setor que demanda, no caso específico do nosso assunto, silagem em maior quantidade, em função da intensificação dos sistemas de produção. Nós tivemos um cenário de preço no leite nos anos anteriores aí, bastante interessante. Nós tivemos picos de preço de leite, o maior deles em 2007, depois, começo de 2008, ele já vinha numa queda, e depois no meio de 2008 para frente ele teve uma queda bastante acentuada, mas quando comparado aos anos anteriores, a média 2001 a 2009, nós vamos ver que os preços nos últimos 3 anos eles estão acima da média. 2010, da mesma forma, começa com um cenário de preços de leite bastante interessante. O que o produtor tem que entender? Que o lucro dele não necessariamente depende exclusivamente do maior preço do leite. Sem dúvida que o preço mais alto ele é mais favorável. Mas o lucro dele seria o preço que ele vai receber pelo produto final dele, descontado os custos de produção. E é dentro desse aspecto que o produtor tem que focar as ações dele. Tá? Ele tem uma grande lição para fazer, bastante desafio, da porteira para dentro. Que seria o que da porteira para dentro? A redução de custo de produção. E dentro da questão redução de custo de produção, o que ele tem que entender? Que não passa necessariamente por corte de insumo. Passa pelo quê? Por um planejamento da atividade, certo? E o uso mais racional, o uso de maneira mais eficiente desse insumo. O que seria o uso de maneira mais eficiente? Ele já fez a aquisição desse insumo, tá? Ele tem que usar ele de tal forma que ele reduzisse perdas e maximizasse o retorno sobre o capital que ele investiu. Quando nós olhamos o índice de captação de leite no país, o que é muito evidente para a gente? Nós temos uma oscilação bastante significativa até de 2004 até 2007, que é o comportamento, a gente chama de comportamento de sanfona. No período das águas a captação de leite aumenta, no período da seca essa captação diminui e assim vai até 2007. Quando chega em 2007, como foi mostrado no slide anterior, que ele tem aquele pico de preço de leite, que tem uma alta bastante expressiva, o índice de captação aumenta sensivelmente. Depois, aquela queda, a gente vai ver que esse comportamento de sanfona ele volta a acontecer, só que num patamar acima. Quais são as informações que a gente consegue visualizar de uma maneira bem clara aí? Primeira coisa é que nós temos uma oscilação de produção em função de época do ano. Quando tem comida para as nossas vacas, que é no período de verão, nós tiramos leite. Quando as nossas vacas não têm comida, a produção de leite diminui. Isso é um indicativo claro de quê? De falta de planejamento dentro da propriedade. Se nós olharmos em 2007, quando a captação de leite ela aumenta de maneira bastante significativa no espaço curto de tempo, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, para que ele tenha esse aumento de captação nesse período, o que foi feito? Ele fez isso à base de troca de insumo. Como que funciona isso na prática? Na prática, à medida que o preço do leite foi melhorando, ele foi comprando concentrado e dando mais concentrado para a vaca em função do preço do leite estar em alta. Quando o preço do leite cai, qual que é a primeira providência do produtor? Ele corta a comida da vaca, ele corta a ração nesse caso. E o que esse cenário mostrou para a gente também? Justamente nesse período que nós tivemos essa maior captação de leite, coincidiu com o período que nós tivemos um custo de produção mais alto. Se os senhores lembrarem, vocês vão ver que o fosfato estava em alta, o sal mineral, por exemplo, que é um insumo essencial dentro da atividade, ele tinha dobrado de preço, o preço do milho estava mais alto, o preço do farelo de soja estava mais alto. Então, quando o produtor fez isso aí, o que ele conseguiu na prática? Na prática, ele conseguiu margens pequenas de lucro. O preço do leite era favorável, só que ele tinha um custo de produção alto em função de grande parte da matéria-prima que as vacas dele transformam em leite dentro da propriedade dele, elas estavam da porteira para fora. Ele dependia de uma compra de insumo, grande parte dos produtores, principalmente os pequenos e médios, tem uma grande dependência desse insumo que está da porteira para fora, e isso deixa muito sensível a possibilidade dele de rentabilidade.
Se nós olharmos do ano de 2008 para frente, nós voltamos a ter esse comportamento de alta, de aumentar e baixar a captação de leite. Lógico, existem fatores econômicos envolvidos aqui, mas a nossa preocupação principal o que é? O produtor tem que ter algum planejamento dentro da atividade dele para que os animais dele tenham comida, oferta de matéria-prima, vamos entender comida para as vacas como matéria-prima, que ela seja constante, tanto na quantidade como na qualidade. O que seria isso? Isso dentro de uma propriedade é o que a gente chama de planejamento forrageiro. O que é o planejamento forrageiro? O produtor é o dono da empresa, as vacas são funcionário, que transformam a matéria-prima que ele adquire ou produz, que seria alimentação, em leite, que é o produto final. É muito evidente, em função do que nós acabamos de observar, tá, que são poucos produtores que se preocupam com isso aí. Ou a questão de até uma restrição, uma limitação financeira, ele não tem recurso, de repente, para fazer esse investimento para que ele tenha comida disponível durante todo o ano e leva ele a produção dele àquele comportamento sanfona que eu mostrei anterior. Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos ver duas situações bem interessantes. No período de verão, nós temos um excedente de produção de forragem. O que é o excedente? Muitas vezes a demanda do meu rebanho, tá, em relação ao que está sendo produzido na propriedade, eu tenho um excedente de comida. Na transição verão para inverno, se nós pegarmos a região sul, onde eu tenho pastagem de inverno, é um período que as pastagens de verão já terminaram o seu ciclo e as de inverno ainda não vieram. Então tem um vazio forrageiro aí de pelo menos 2, 3 meses. Se ele tiver um investimento de adubação de pastagens de inverno e tiver uma condição de chuva favorável, no período de inverno ele pode ter um excedente, tá, dessas pastagens, tá, em relação à demanda dele, e vai ter um cenário de déficit depois, no final do inverno e começo de verão. Se der tudo certo para ele, 4 meses do ano, tá, ele vai ter o quê? A comida que as vacas deles vão transformar, o alimento volumoso que as vacas deles vai transformar em leite, ele tem que ter reservado isso aí. Se nós pegarmos uma outra situação, nas regiões onde não tem pastagem de inverno, o que ele vai perceber? Que seria o período seco, o período mais crítico. Também que 4 ou 5 meses do ano, grande parte do volumoso, se não a totalidade que as vacas deles transformam em leite, tá, ele tem que ter isso guardado na propriedade. Então o planejamento forrageiro nada mais é do que ele guardar para esses períodos críticos, tá, a alimentação para que a produção dele seja constante. E num segundo momento, à medida que ele precisa ter um aumento de produção dentro da propriedade dele, o que ele vai ter? Volumoso de qualidade melhor. Isso, na maior parte dos sistemas de produção mais intensivos dos nossos ou que produzam maiores volumes de leite, o uso de alimento conservado durante todo o ano, ele é praticamente uma obrigação. Ele não pode, a produção dele não pode flutuar em função da oferta de comida. Resumo, ele tem obrigatoriamente que fazer um planejamento forrageiro dentro da propriedade. Bom, o que se apresenta dentro desse cenário? Quando a gente fala em planejamento forrageiro, as dúvidas do produtor, o que é? O que ele vai conservar? Quais são os alimentos que ele vai guardar na forma de volumoso? Nós vamos ter opção por cana cortada verde, ensilagem de cana, silagem de milho, silagem de capim, enfim, uma série de opções que o produtor tem disponível. Qual é a maneira dele avaliar isso aí? Ele não pode entender assim, qual que é o melhor e qual que é o pior dentro disso aí. A maneira mais correta dele avaliar seriam 2 procedimentos. Primeiro é ele ver o quanto custa essa tecnologia ou novidade que está aparecendo dentro da propriedade dele. O que é isso aí? Tal do qualquer coisa que vocês estão vendo. Quanto me custa o preço da tonelada de qualquer coisa? Então eu vejo se isso inclui custo, quais são os custos embutidos para eu guardar qualquer coisa, corte, transporte, compactação, o custo operacional. E muitas vezes ele entende como custo o quê? A adubação dessa forragem e somente uma parte desse operacional, a ensilagem em si. Tá? Então ele tem que entender que esse custo operacional, a gente vai ver adiante, ele representa mais de 30% dos custos totais dele. Segunda questão que ele tem que contabilizar, quanto ele está guardando efetivamente de comida. A maneira mais simples dele pensar isso aí, o que é? Quanto ele está guardando de matéria seca. Aonde está o leite, a carne, no caso se ele trabalhar com confinamento, é na parte seca do alimento, no teor de matéria seca. Então eu pego esse volumoso e vejo quanto ele tem efetivamente de matéria seca. Se eu pegar uma forragem com 10 toneladas por hectare, com 20% de matéria seca, eu tenho na verdade 2 toneladas de matéria seca. A conta seguinte, quanto que tem nessa matéria seca de energia, expresso na forma de NDT aí,
ou proteína. Se for, por exemplo, 10% de proteína, quanto que ele está guardando das 2 toneladas de matéria seca? Ele está guardando 200 quilos de proteína. Todo aquele custo para eu armazenar aquelas 10 toneladas, qual foi ele? Foi um determinado valor. Eu guardei, por exemplo, 200 quilos de proteína no valor que eu mobilizei para guardar essas 2 toneladas de forragem. Quando ele faz isso, seja para proteína ou para energia, o que ele tem? Ele tem o custo por unidade de nutriente guardado. Quanto que custa, por exemplo, 1 quilo de energia de silagem de milho? 21 centavos. Quanto custa 1 quilo de energia de silagem de grão úmido guardado? Quanto custa 1 quilo de energia de milho guardado? Essa é a conta. Os técnicos que trabalham com formulação de dieta, o que os programas de formulação fazem para a gente, na verdade? Ele atribui um valor a cada unidade de proteína e cada unidade de energia e faz uma combinação matemática. Como eu faria a minha mistura, que é a formulação da dieta, considerando cada custo disso aí. Quando nós fazemos o cálculo dessa maneira, o que nós vamos perceber que acontece? Muito daquilo que a gente achava que era barato, porque tem grandes produtividades de matéria verde por hectare, eles nos surpreendem. E nós vamos ver que o custo por unidade de energia armazenado daquele produto, ou unidade de proteína, mas principalmente unidade de energia, ele passa a ser elevado. Porque grande parte do meu custo operacional está incidindo sobre o quê? 80% daquele alimento muitas vezes é água. Estou botando corte, transporte em cima de água. Então esse seria assim, de uma maneira bem simples, o que o produtor pensar. E num segundo momento lá adiante, o que ele quer fazer com esse alimento? Qual categoria ele vai alimentar? Se eu produzir um volumoso de valor energético menor e quiser usar ele nas categorias de maior produtividade, nas minhas vacas de produtividade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que corrigir essa diferença, exigência da vaca, qualidade do volumoso, com ração concentrada. E é o que a gente vê na prática, é o barato que ficou caro. O que nós temos acompanhado em alguns estados, um levantamento bastante interessante, que muitas vezes a propriedade que gasta mais quilos de ração por litro de leite é justamente a pequena propriedade, é aquele que não investe em qualidade volumoso. Dentro disso aí, quais são as opções, se nós considerarmos o que é feito mundialmente? Silagem de milho, na verdade, não é novidade. Por que é o volumoso mais empregado nos sistemas de produção? Porque quando eu associo produtividade de grão e boa produtividade de forragem, eu consigo o quê? Maiores produtividades de matéria seca por hectare. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Além da questão de matéria seca por hectare, qual a minha produção de energia por hectare? Nós temos que entender que os volumosos são principalmente fonte de energia. Quando o produtor olha uma imagem dessa, o que ele tem que enxergar? Que ele tem X litros de leite plantados dentro da propriedade dele. A dependência dele depois de comprar a diferença do volumoso para o potencial de produção da vaca dele, no caso a ração concentrada, ela vai ser melhor quanto maior for a qualidade do volumoso. Usando alguns exemplos, a China é o segundo maior produtor mundial de milho. Por que a China produz bastante milho? 70% das propriedades na China tem menos de 1 hectare. Se a área é pequena e ele tem uma demanda grande de energia para alimentar o rebanho, como tem que ser o pensamento desse produtor? Bom, eu tenho que ter uma cultura que eu produza grandes quantidades de energia por área. E no Brasil não é diferente. As propriedades, obviamente, não são tão pequenas assim, mas nós temos atividades concorrentes. Naquela mesma área, se eu não tiver uma produção de comida eficiente para ter o maior volume de leite na minha propriedade, eu tenho a opção de arrendar para cana, arrendar para agricultura, reflorestamento, enfim. O que nós temos que pensar é o quê? Grandes produtividades de energia por área. E no caso da proteína? A grande preocupação do produtor, muitas vezes, é só com o teor de proteína. Tal volumoso é melhor porque ele tem um teor de proteína maior. E às vezes essa discussão gira em torno de 12%, 15%. E nós esquecemos de nos preocupar quem são os outros 85%. Ficamos naquela ideia de que se tem 12 é bom, 14 é um pouquinho melhor e não nos preocupamos com isso aí. No caso da proteína, quando a gente pensa em alimentação de bovinos, o que a gente tem que entender? É um nutriente caro, sem dúvida nenhuma, é um nutriente bastante caro, mas nós temos opções, farelos de soja, algodão, várias delas. O que nós temos que fazer, o que é? Seria o uso racional dessas fontes de proteína. O que é o uso racional? A formulação de dieta, a elaboração de dieta, ela é importante para o pequeno produtor
até o grande produtor, não é uma coisa elitizada. Ele tem que fazer um uso racional dessa proteína. Muitas vezes o que ele faz? Ele usa uma ração de 24% de proteína quando o leite está num preço melhor, e à medida que o preço do leite vai caindo, ele vai mudando o concentrado. Ele vem parar num concentrado de 14% de proteína. Quais são os riscos que ele corre? As vacas dele terem menor produção em função da dieta não estar atingindo o nível, o teor de proteína adequado, e muito comum é ele estar tendo problema, às vezes até reprodutivo, por quê? Porque a dieta das vacas dele tem um teor de proteína acima da necessidade da vaca. Então ele está comprando nutriente caro e está jogando fora esse nutriente. E esse jogar fora ele tem um custo metabólico para a vaca. Na prática, o que é isso aí? O nitrogênio ureico no sangue, o nitrogênio ureico no leite em teores mais elevados. Isso às vezes é comum em condições de pastagem, mesmo de boa qualidade. Pastagens de inverno, por exemplo, o teor de proteína excede a necessidade da vaca. Ou aquele produtor que não faz um uso racional disso aí. Então a questão da proteína, eu tenho opções, o nosso desafio e os nossos ganhos seriam o quê? Adequar os níveis da dieta. Se nós entendermos que silagem de milho é uma opção boa e barata, o que o produtor tem que pensar? Que muitas vezes o caminho que ele está traçando para reduzir o custo de silagem não é o mais adequado. Como funciona isso na prática? Ele pensa o seguinte, é um milho para silagem? Ele compra uma sementinha mais barata, ele põe uma quantidade insuficiente de adubo e não faz o trato adequado à lavoura. Quando ele tem silagem e grão, ele colhe a parte boa para grão e a parte ruim ele destina para silagem. 10 em cada 10 vezes que ele fizer isso aí, ele vai ter uma silagem cara e de baixa qualidade. Por que ele tem que entender? Que o custo operacional dele depois, ele vai incidir em quê? Numa área de baixa produtividade. E o que dá produtividade? O que é o principal responsável por produtividade numa lavoura de milho? A participação de espiga. Então a cena de uma ensiladeira, tendo bastante área para colher, tendo bastante planta para colher no caminho, é o mais adequado. O que ele pode fazer em termos de tecnologia da agricultura? E eu acho que esse é o grande desafio do pecuarista hoje, ele transferir toda essa tecnologia que tem na agricultura para a produção de silagem dele, para a produção de volumoso. Não tem a tecnologia mais para a produção de grão e a tecnologia de lavoura para a produção de silagem. É a mesma coisa. E o pecuarista tem que entender que o benefício dele é muito grande. Espaçamento, mudar espaçamento das linhas de plantio, mexer em população de planta, tudo isso aí ele vai gerar um benefício. O que nós vamos perceber? Que você tem uma combinação ótima entre espaçamento e população que vai te dar uma resposta na produtividade de grão. Essa combinação ela pode ser positiva, eu vou aumentando isso até que eu tenha uma combinação de espaçamento e população que me dê, no caso de grão, 14% de aumento de produtividade. Como posso fazer isso de maneira errada e ter 10% em relação ao padrão negativo? Posso deixar de colher 10% a menos. Então o que ele tem que entender? Que ele deve seguir rigorosamente as recomendações agronômicas. Isso não é para todo híbrido, não é para toda época de plantio, é de acordo com o padrão de fertilização dele. Então entender que isso aí vai ser benefício. Todo o benefício que ele tem na lavoura dele, ele vai transferir isso para uma silagem de qualidade. Na questão de máquina, não entender máquina como um limitante. O pessoal já trabalhou, já está colocando no mercado adaptadores para ensiladeira de uma linha, para colher mais de uma linha com espaçamento reduzido, máquinas que cortam independente do espaçamento plantado. A questão de prestação de serviço hoje, usando as máquinas automotrizes, autopropelida, elas são cada vez mais crescentes. Então nós temos que entender o seguinte, que eu tenho que investir na minha lavoura, usar esses recursos que eu já tenho, várias opções para colher isso aí depois. Dentro dessas opções, o que mais que eu tenho que trabalhar? Tudo que eu puder fazer para que a minha lavoura tenha uma maior produtividade de grão, uma maior participação de grão nessa minha silagem, eu vou ter benefício. Se nós tivéssemos uma condição, vamos dizer assim, única, de pegar um milho e colocar ele, por exemplo, dentro de uma redoma de vidro que eu conseguisse não ter nenhuma interferência, ele teria um potencial biológico de 38 toneladas de grão por hectare. Esse é o potencial biológico. O que nos leva a colher menos milho? Na verdade, são perdas. Nós temos perda por falta de nutriente, no momento e na quantidade adequada, por falta de água, competição, no caso, por ineficiência do uso de herbicida. Então, quando a gente fala que o uso de fungicida aumentou, por exemplo, a produtividade, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo perdas. Então, quando eu tenho
maiores produtividade de grão na minha lavoura, o que eu fiz? Eu minimizei perdas. Então nós temos que fazer isso aí. À medida que eu tenho uma boa participação de grãos, o que eu tenho? Uma silagem de melhor qualidade, um teor de fibra menor. Então tudo que eu puder fazer dentro tudo que vier de benefício agronômico, ele vai se transferir para a silagem. A questão do milho BT, que está sendo às vezes, hoje menos polemizada, mas ainda um pouco discutida, nós temos que entender que é uma tecnologia simples, não é nada fora do normal. Nós temos a síntese da proteína BT, tá? Que seriam os milhos que, em função da biotecnologia, estariam aptos a sintetizar essa proteína. O que é uma proteína? São os aminoácidos, tá? Aminoácidos livres que vão formar peptídeos, e uma sequência de peptídeos é o que ela me dá? A síntese da proteína, joia? Então, esses aminoácidos que nós temos aí hoje, 200 aminoácidos, 20 essenciais, por exemplo, lisina, a lisina do farelo de soja, a lisina do leite, a lisina da carne, é exatamente o mesmo aminoácido. A sequência deles é que dá determinada função característica para essa proteína. E no momento adiante, que seria o processamento, por exemplo, o que faz transformar o leite em queijo? É uma desnaturação de proteína. O próprio ovo frito, aquela elasticidade do queijo. O que é? São características imprimidas, alteradas na proteína em função da desnaturação, por calor e, no caso da digestão pelo animal, tá? Essa quebra no trato digestório do animal. O que vai acontecer no trato digestório do animal? No caso do ruminante, essa proteína vai ter num primeiro momento uma degradação no rumen, pelos micro-organismos do rumen, depois essa proteína microbiana e uma parte dessa proteína do alimento vai chegar ao intestino, e nesse momento no intestino, o que tem? É o que nós chamamos de digestão de proteína. O que é digestão de proteína? Tá? Esses peptídeos, ou algumas dessas proteínas no intestino, eles vão ser quebrados, que é o processo de digestão, em aminoácidos, e os aminoácidos vão ser absorvidos. Então, como usei, por exemplo, aquele exemplo da lisina, o que o animal e o próprio ser humano absorve é o aminoácido específico. Tá? Então, qual é a probabilidade do animal, da vaca, absorver a mesma proteína que estava no milho, que tinha essa função inseticida? A proteína, nenhuma. O que ele absorve é aminoácido. Então, nós não precisamos ter esse tipo de receio. O que nós temos assistido na prática aí? Algumas restrições em relação ao uso do milho BT para silagem. Esse aí não pode, nós vamos segregar o leite, uma penalização para o produtor no caso do recebimento disso aí. Quando o produtor, se ele fizer uma análise um pouco mais crítica, o que ele vai ver na prática? Que os animais dele consomem dentro do concentrado farelo de soja, que ele não sabe a origem dessa soja, tá? Ele vai consumir milho-grão, que cresce numa velocidade espantosa hoje, o uso de biotecnologia para milho-grão, então vai ter milho RR, milho BT para ele, farelo de algodão e caroço de algodão. Quanto se tem de transgenia hoje, de biotecnologia da cultura de algodão? Tá? Muito grande, são nível de uso muito grande. Então, muitas vezes está se penalizando o produtor na silagem de milho e esquecendo os outros detalhes, os outros alimentos, farelo de soja, farelo de algodão e caroço de algodão. Tá? Então, o que o produtor? É uma tecnologia que está disponível e tem que saber usar. Eu coloquei 3 situações na sequência. São produtividades de lavoura de 25 toneladas, tá? Mais ou menos aí parecido com o que se tem para quem faz opção por fazer silagem de milho safrinha. Uma situação de 35 toneladas, seria uma média baixa, e uma de 50. Quando os senhores olharem na tabela, o que os senhores vão perceber? O custo de semente é menor, eu só coloquei custo de tratamento de semente para poder comparar as três situações de silagem. O que os senhores vão perceber? Que nessa lavoura eu tenho um custo de R$ 91,85 por tonelada de silagem. Tá? E o operacional desse aí, o processo aí em silagem, representa 35% do meu custo. Quando eu pego uma lavoura de 35 toneladas por hectare, aí já com um investimento um pouco maior em semente, na faixa de R$ 390, essa silagem me custa R$ 76,04. O que nós vamos perceber disso aí? Vejam, senhores, que na situação anterior e nessa, o custo relativo à semente, ele fica na faixa de 12% a 15% do custo total. E o custo operacional sempre nessa faixa, 33%, 35%, tá? Em função da produtividade. E quando eu pego uma lavoura, que nós poderíamos pensar uma lavoura cara, tá? Esse custo ele é feito com base na extração do que essa lavoura vai fazer do solo, na reposição desses nutrientes, obviamente. Tá? O custo de semente fica nessa faixa de 13%.
Só que o custo da minha silagem ela é de R$ 57,48. A única maneira que o produtor tem de reduzir custo de silagem, o que é? Trabalhar com lavouras mais produtivas. A silagem mais barata dele, ela só pode vir, isso é uma questão matemática, da lavoura mais produtiva, certo? Então, isso só a questão quantitativa. E, obviamente, que uma lavoura, nesse caso, 50 toneladas por hectare, o que é? É uma lavoura de maior participação de espigas, tá? Então, vai ser o quê? Com certeza, uma lavoura de melhor qualidade. Se os senhores observarem, está separado a parte da planta e a parte grão de uma silagem. Quando perguntado ao produtor o que dá mais leite, óbvio que a resposta dele qual é? O que dá mais leite é grão. Então, ele tem que entender o seguinte, ele tem que priorizar, dentro da silagem dele, uma maior participação de grãos. Mas e a questão da planta? Eu não tenho que me preocupar? Tem que se preocupar. Só que qual que é a dificuldade que se tem hoje, e nós temos que considerar que a pesquisa ela tem um custo bastante significativo. Se o pessoal do melhoramento genético tentar colocar nessa planta de milho, por exemplo, menores teores de fibra, uma maior participação de açúcar na planta, ele expõe essa planta a um risco agronômico, ataque de insetos, por exemplo, pragas e doenças, muito grande, para reduzir 2 pontos percentuais no teor de fibra. Ao passo que se ele fizer o quê? Se ele fizer usar os recursos que ele já tem disponível na parte agronômica e aumentar a participação de grãos, automaticamente ele tem uma silagem de melhor qualidade em função disso aí. Nós temos que entender como nutricionista, que a minha boa ideia como nutricionista, agronomicamente, muitas vezes ela não existe. Então isso que nós temos que preocupar. O nosso desafio seria o quê? Pegar tudo que se tem na parte agronômica e transferir isso para produzir volumoso de qualidade. Vejam, senhores, os valores que nós temos aí. Quando eu tiro, se eu pegar uma planta de milho, no momento de silagem, retirar a espiga e o que sobrou no campo, considerando as melhores as situações de planta aí, eu posso ter até 49% de valor energético da minha silagem. Quando eu pego uma lavoura de milho boa, com 44%, 45% de participação de grão na matéria seca da silagem, o teor energético dela pode ser próximo a 74%, até 75%, condições extraordinárias aí. O que fica claro para a gente? Quanto maior for a participação de grão dela, maior o teor energético. Se eu comparar para a mesma vaca, para uma vaca de 20 litros de leite de produtividade, se eu der a silagem de 75 de NDT ou der a de 49, obviamente aquele milho que eu deixei de produzir, eu vou ter que comprar na forma de concentrado. Então, muitas vezes aquele milho que eu vendia a 15, 16 reais o saco, eu tenho que comprar ele de volta para a minha propriedade para corrigir a baixa qualidade da minha silagem, certo? Bom, então isso... O que eu tenho? Todo investimento que eu fizer numa boa lavoura, os riscos que eu tenho de não ter sucesso econômico em termos de redução de custo ou de qualidade, eles são muito improváveis. Outra situação, como que eu posso reduzir o custo da minha silagem? A maneira mais eficiente é reduzir perdas. Quando a gente olha uma imagem dessa, o que nós estamos vendo? Uma grande quantidade de grãos nas fezes dos animais. Muitas vezes o produtor entende isso de maneira errada. Ele entende que esse milho foi cortado no ponto passado, que a textura do grão interferiu nisso aí, e a maneira dele tentar compensar essa perda de grãos na silagem, na lavoura do ano seguinte, é mexendo na lavoura. E a solução do problema não está na lavoura, ela está em quê? Em manejo, em equipamento que ele usa. O principal deles aí, o grande, não o equipamento em si, mas o uso incorreto dele, o grande vilão na nossa história, o que é? O uso adequado de ensiladeira. São equipamentos que têm bastante recurso, que muita gente diz que tal ensiladeira não é boa, não tem qualidade. Na verdade, ele está usando 10% dos recursos que essa máquina tem. Quando que a ensiladeira seria o limitante? Se ele faz a fiação de faca 2 vezes por dia durante o trabalho, aproximação de faca e contra-faca, uma boa manutenção do equipamento, muitas vezes ele deixa essa revisão para usar 1 semana antes de quando ele vai usar. Então a máquina tem esses recursos. O que ele tem que fazer? Saber usar. Na prática, o que nós temos visto resultados bastante interessantes? Ele faz uma regulagem de 5 milímetros, mais ou menos aí. Esse valor vai variar um pouquinho em função das marcas comerciais. O que ele vai fazer? Nessa faixa aí, o que ele consegue? Se for uma máquina com faca e contra-faca bem aproximada, afiação de facas durante o trabalho pelo menos 2 vezes por dia, ele consegue uma boa qualidade de corte. Então, o primeiro objetivo dele, aquela redução de participação de grãos nas fezes, ela passa, grande parte dela, se não a totalidade, pela regulagem de máquina.
Alguma coisa vai ser limitante? Vai. Talvez em função do equipamento, comparado com outros equipamentos, como a colhedeira automotriz, que tem um dispositivo, ela tem um recurso para processar o grão, que as ensiladeiras de uma linha não têm. Tá? Então, essa máquina tem um recurso para fazer isso aí. O que o produtor tem que entender? Se ele contratou esse serviço, uma máquina desse tipo, ela presta um serviço de qualidade ímpar. Então ele tem que ver se ele está usando esse recurso que a máquina tem. Quando ele compra uma máquina dessa para colher uma lavoura mais verde, o efeito é praticamente nada. O processador de grão dela não vai ser acionado, ou se for acionado não vai quebrar grão. Então, explorar o máximo que ele tem, o potencial de máquina dele. Essa imagem seria o quê? Uma silagem bem cortada, uniforme. Quando a gente fala bem cortada, não é na intensidade, é na uniformidade do corte. Uma outra situação que a gente tem visto bastante é um conceito de usar fibra longa para vaca. As pessoas que muitas vezes não sabem a definição do conceito ou usam ele de maneira incorreta, a gente começa a ter a imagem que os senhores estão vendo. O que é isso aí? A dieta formulada tinha um teor de fibra, de FDN, adequado. Qual é a diferença? O que a vaca está consumindo não tem nada a ver com a dieta. Então, o baixo nível de fibra está no que a vaca está consumindo. Porque o mau processamento da silagem permite ela fazer isso aí. Ela está escolhendo só a parte boa, ela está comendo só o concentrado. Então, a ingestão de fibra dela é baixa. Então, os problemas de redução de gordura no leite, acidose, ele está no mau processamento de volumoso. Não saber usar o conceito, como eu comentei. Vamos fazer uma inclusão de fibra longa. O técnico, muitas vezes o produtor, vai e coloca o quê? Um volumoso de tamanho grande e de baixa qualidade. A vaca, obviamente, não vai consumir isso aí. Então, ele só vai agravando esse problema. Em casos mais extremos da desinformação, essa imagem o que é? O produtor foi orientado, como era uma dieta para animais em confinamento e ele estava usando uma grande participação de concentrado, ele foi orientado a retirar a faca da ensiladeira para aumentar o tamanho da fibra. Obviamente que os animais não consumiram, estavam tendo problemas de desempenho, por quê? Isso aqui é sobra de coxo. E, obviamente, todo o custo de produção disso aí e desperdício vai ser jogado no custo de arroba. Uma dieta que tenha um teor de fibra adequado e que os animais tenham um consumo bom, deve ter uma aparência mais ou menos parecida com isso aí. Eu costumo brincar que vaca não come por metro. Não adianta eu colocar um pedaço grande de volumoso, de feno, ou mesmo de um pedaço de planta, se a vaca não consumir, isso aí não vai ter efetividade nenhuma dentro do rumen. Primeira coisa o produtor se preocupar em mexer no tamanho de volumoso é ele conhecer qual é o teor de fibra da dieta das vacas dele. Se ele não conhecer isso aí, é empírico o que está fazendo. Muitas vezes ele faz adição de subprodutos fibrosos de boa qualidade, casquinha de soja, a própria polpa cítrica. Então, muitas vezes o teor de fibra ao nível de produtividade das vacas dele está adequado. Então, antes dele mexer no volumoso, conferir isso aí. O que é a fibra efetiva? Se nós imaginarmos que esse vidro é o rumen de uma vaca, é essa fração que fica mais em cima do rumen, que tem densidade menor. A vaca vai regurgitar isso aí, vai ruminar essa fibra, vai estimular a produção de saliva e vai favorecer o controle do pH ruminal. Isso é a fibra efetiva, é a que boia no rumen, que flutua no rumen. Obviamente que a vaca ou o boi tem que consumir isso aí. No caso do tamanho adequado de silagem, como eu comentei a regulagem da máquina, ficaria nessa faixa. Em alguns casos extremos, se a silagem tiver muito mesmo passada, ele pode até baixar uma regulagem. A forma de se avaliar seria esse conjunto de peneira. Ele tem em cada peneira dessa de milímetros diferente, quanto do total de silagem que ele colocar ele tem que ficar retido. Na primeira peneira tem que ficar retido de 3 a 8%, na segunda de 45% a 65%, até a última de 0 a 5%. Se a distribuição do corte estiver adequada, isso é o tamanho ideal. Lembrando que silagem de milho, o tamanho do grão e a forma de processar o grão vão variar. Então ele não pode assim, tentar mexer no tamanho da silagem só por centímetro, aumentar o tamanho de partícula da silagem, se ele fez com ensiladeira de uma linha, que ele vai ter uma maior perda de grão, ele vai mexer na proporção disso aí. Isso seria a imagem do que seria uma silagem boa, os 3 a 8% na primeira peneira, e isso de uma silagem ruim. Então essa é a maneira técnica de se avaliar qualidade de corte. Uma situação que leva ao produtor prejuízo bastante significativo é a antecipação do ponto de corte. Por que ele faz isso? Não regular o equipamento, está preocupado às vezes com as fezes, com o grão nas fezes do animal. Ele entende que cortar mais verde, ele favorece
o quê? Com a silagem mais verde, a digestibilidade é maior. E ele tá vendo isso de uma maneira equivocada. Quando ele vê uma menor participação de grãos nas fezes de um animal com uma silagem mais verde, o que ele está vendo na prática? Ele está vendo as fezes de um animal que comeu uma silagem com menor participação de grão. Vejam nessa tabela. Nós temos, quando o milho cortado no ponto leitoso, ele está colhendo 50% do potencial de grão da lavoura. De maneira simples aí, se fosse uma lavoura de 100 sacos por hectare na forma de grão seco, quando ele ensila o milho no ponto leitoso, ele está levando 50 sacos para dentro do silo. E o que seria o ponto ideal que ele leva esses 95%? É o grão farináceo duro. Nesse momento ele está levando 95% ou 95 sacos do 100 que ele ia colher na lavoura dele. Obviamente que uma silagem que tem 95 sacas de milho por hectare ali dentro, comparada com uma cortada mais verde que tenha 75 ou 50, ela vai ter uma maior participação nas fezes. Então, antecipar o corte não é um indicativo de que vai a maior digestibilidade. É um indicativo principal de quê? De menor participação de grãos. Veja os teores de NDT. À medida que eu corto a minha silagem com teor de matéria seca mais baixo, faixa de 20 a 25, eu tenho um teor de NDT bem inferior quando eu corto no ponto ideal. Vamos entender até próximo dos 35% aí. Tá claro? O que eu tenho? Uma quantidade por diferente participação de grão. E aquela ideia equivocada. Qual que é a silagem que tem o maior teor de fibra, o teor de FDN? É justamente a silagem cortada mais verde. O diluente no teor de fibra, o que faz reduzir o teor de fibra da minha silagem, é a maior participação de grãos. Dentro disso aí, o que nós assistimos nos anos anteriores, agora numa menor intensidade? Se preconizou o uso de milho grão dentado para silagem. O que se diz? O milho grão dentado tem uma maior digestibilidade que milho duro e, em função disso, vai ter um melhor aproveitamento para o animal. Na prática, ou o que a pesquisa, na verdade não é na prática, o que a pesquisa no mundo inteiro já mostrava, e é o que essa tabela mostra, que no ponto de ensilagem, que seria na linha do leite aí, a degradação, o desaparecimento no rumen, desse grão duro e dentado, estatisticamente eles foram iguais. Essa diferença da maior digestibilidade para o grão de milho dentado, ela começa a acontecer a partir da maturação fisiológica. Tudo que se tem na literatura, 90 e poucos dos trabalhos do total que foi produzido já mostrava claramente que até o ponto de maturação fisiológica não tem diferença nenhuma. Nem em produtividade, nesse caso foi um trabalho conduzido na Universidade de Lavras, quando comparado dois milhos, um tido como grão duro e outro como grão macio ou grão dentado, não teve interferência nenhuma na produtividade de leite dos animais. Tá claro? Para quem não está familiarizado com isso ainda, o que é uma lavoura em ponto de maturação fisiológica? É o que vocês estão vendo aí. Nesse ponto já é possível colher o grão com colheitadeira de grão, fazer silagem de grão úmido. Isso já passou do ponto de silagem de planta inteira há muito tempo. Então é daí para frente que essa diferença de digestibilidade entre grão duro e grão dentado, ela seria mais evidente. E temos só que considerar algumas coisas dentro disso aí. Que o que no Brasil nós chamamos de grão efetivamente dentado, ele é bem diferente do material efetivamente dentado que se tem nas regiões temperadas. O milho de grão dentado colhido, a maturação fisiológica, esse pontinho preto que tem no pezinho do grão aí, então fica claro que a partir desse momento eu teria diferença de digestibilidade. Então não tenho por que me preocupar com esse tipo de material para pensar em silagem de planta inteira. Isso vai colocar a minha lavoura em risco agronômico bastante grande, que esses materiais são sensíveis, e essa questão, eu vou restringir grande parte do país, por exemplo, de um estado, a um híbrido único, um ou dois híbridos. Não, o melhor híbrido é esse aqui. E nós sabemos que nós temos diferença de altitude, condição climática, de uma série de coisas aí que vão colocar a minha lavoura em risco a partir do momento que eu recomendo um único híbrido para situações das mais distintas. Outro detalhe, como fazer janela de corte? Se você fez a opção por textura do grão, ele te dá uma janela de corte maior. O maior ganho que eu tenho em janela de corte, o que é? Eu fazer combinação de híbridos. Eu pegar um ou dois híbridos, ou até mais, que eu possa plantar em épocas diferentes, um precoce, um de ciclo um pouco mais adiantado, um de ciclo que eu possa plantar mais tardio, ciclo normal e tardio, ou que eu tenha um híbrido, que eu tenha certeza, uma comprovação agronômica dele, que ele pode ser plantado, tem uma flexibilidade grande em época de plantio, que eu possa plantar no plantio um pouco mais cedo e um plantio um pouco mais tarde sem comprometer em muito a produtividade dele.
A janela de corte eu faço no planejamento da minha lavoura, faço no planejamento agronômico dela. Volta naquela história, quanto mais flexível eu for na combinação dos meus híbridos, na escolha dos meus híbridos, maior vai ser o meu ganho em qualidade. Quando eu parto para essa situação de escalonar os meus produtos, tá? De ter mais de uma opção, algumas consequências positivas eu começo a ter. Quais são essas consequências positivas? E eu muitas vezes não tenho mais aquela situação de ter um único silo muito grande dentro da minha propriedade, que depois a retirada seja uma parte hoje, uma parte amanhã, uma parte no terceiro dia e voltar no mesmo lugar no quarto dia. Quando eu tenho mais de uma lavoura, eu colho o quê? Em intervalos menores, meus silos são menores, tem uma facilidade de compactação, uma série de coisas. Então, se eu planejar a minha parte agronômica, isso vai facilitar em muito o quê? O meu processamento, a minha ensilagem depois. Dentro disso aí, se eu pensei disso aí, e silagem, como a gente costuma dizer na prática, faça tudo o que você puder para sofrer menos quando for o momento de colheita da silagem. Joia? Bom, dentro dessa questão da compactação, por que ela tem um impacto bastante grande? A compactação, ela é o maior, vamos dizer assim, talvez a maior preocupação dentro do processo de ensilagem. Se eu colhi no ponto adequado, se eu fiz um corte adequado, eu vou facilitar o processo de compactação. O que é o processo de compactação? Eu vou tornar esse ambiente anaeróbio, tirar todo o ar dele, no menor tempo possível, num espaço menor de tempo possível. Aí eu vou favorecer todo esse ambiente anaeróbio, vou favorecer esse processo de fermentação. Tá? O uso de aditivos, que o pessoal discute bastante. O que eu tenho que fazer para maximizar o investimento que eu fiz em determinado aditivo? No caso, a gente chama de inoculante. Tá? Eu tenho que criar uma condição dentro do silo o mais favorável possível para que esses micro-organismos que eu estou colocando ali, vamos dizer assim, favorecer essa fermentação, esse incremento na fermentação, eu explore ao máximo isso aí. Eu comprei um insumo, comprei um produto, o que eu tenho que fazer? Tirar o máximo de benefício que eu tenho dentro dele. Então, o que é a compactação? Tornar esse ambiente anaeróbio de maneira mais rápida, os açúcares que estão aí dentro vão ser transformados em ácido orgânico, e vou baixar o pH e vou conservar a minha silagem. Compactação dentro disso aí. Ela depende, vamos dizer assim, uma parte da eficiência dela está relacionada ao peso de máquina, mas uma boa parte dela está relacionada ao quê? A frequência com que esse trator vai trabalhar ali. Se eu tenho um trator mais leve, mas eu distribuo a minha silagem em camadas mais finas e tenho um tempo de compactação maior, enquanto a minha silagem está sendo cortada, eu não posso interromper a compactação, eu tenho processos de fermentação muito eficientes aí, não seria um limitante. E a questão da silagem com teor de matéria seca mais alto, o problema de compactação. Muitas vezes o problema está o quê? No corte mal feito, não no teor de matéria seca. O teor de matéria seca em si, mesmo em teores mais altos, próximos de 35%, eles são mais seguros, porque inibe o crescimento do clostrídio, que é um micro-organismo indesejável aí, eles são mais seguros para a conservação da minha silagem do que cortados com teores de matéria seca mais baixo. E outro detalhe importante, muito do que às vezes nós estamos usando, dos aditivos que nós estamos colocando ali, a eficiência dele de uso, ela é maior com teores de matéria seca mais elevado. Então, quando eu corto a minha silagem de uma maneira ruim, desuniforme, a máquina mal regulada, ou antecipação de corte, e crio uma expectativa que o uso do aditivo vai melhorar isso aí, a minha expectativa deve ser bastante diminuída. A condição que eu estou impondo para a minha silagem, ela é bastante desfavorável. Por fim, para que os senhores tenham uma visão de algumas situações bastante práticas aí do que seriam silagens bem feitas. Obrigatoriamente, um silo não precisa ser, necessariamente, o silo não precisa ser revestido de cimento. Tá? Se as laterais dele forem de terra, mas não tiver buraco de tatu, não tiver desmoronando aquilo ali, ele vai ser favorável para que eu tenha uma silagem bem conservada. O que é o carro-chefe? Bem cortado. O que os senhores estão vendo na imagem aí? Uma silagem muito bem cortada, muito bem compactada. Não tem aquele chorume escorrendo no chão. Tá? A retirada do painel, ela pode ser 40, 50 centímetros, metade hoje, a outra metade amanhã, tá? Não teria problema nenhum, desde que a compactação seja bem feita. Quem faz pequenas quantidades, mesmo em pequenas propriedades? Exatamente o mesmo cuidado. O que ele tem que ter? Cortada no ponto, tá? Teor de matéria seca adequada, e se ele não tem estrutura de máquina para fazer uma compactação pesada, faça silos menores, tá? Talvez mais compridos, aí mais
que fique mais baixo, os silos menores, para que o equipamento que ele tem, o trator que ele tem disponível para compactação, ele seja mais eficiente. Algumas recomendações dentro disso aí. O uso de terra sobre o silo, ele ajuda, tá? Em algumas situações, mas não é uma obrigatoriedade. Num silo desse tamanho aí, tem quantidade muito grande, é impossível jogar terra em quantidade aí. Ele não vai ser o diferencial para uma conservação boa, tá? Vejam o que os senhores vão perceber aí, que é um volume muito grande, que não tem chorume, tá? E que está muito bem cortado e muito bem compactado, tá claro? No caso do uso de terra em cima da lona, quais são os benefícios que nós temos percebido aí? Uma proteção da lona. Se o produtor vai usar a lona preta, tá? Que ele procure comprar de uma micra maior, e no caso a terra teria um benefício bastante significativo, que é na proteção. São plásticos com uma vida útil aí de 7, 8 meses aí. Então essa proteção vai ajudar que esse gradiente de temperatura nas camadas mais superficiais do silo eles sejam menores, e isso vai ajudar na conservação, tá? Aquele peso, ele consegue uma retirada de ar mais eficiente nessa camada, fazendo o uso de terra, mas como eu comentei, se ele vai usar a lona branca, a dupla face que a gente fala, e o produtor às vezes esquece e coloca o lado branco para baixo, tem que lembrar que é sempre para cima, tá? Ele não tem a necessidade. A gente tem visto muitas propriedades que ele cobre o silo com a lona branca e coloca a terra em cima da lona branca, tá? Se a finalidade dela era refletir a luz, tá? Embaixo da terra essa função é nenhuma, tá? Então cuidar dentro disso aí. E outras situações, evitar fazer o acabamento desse silo muito bem feito. O que os senhores estão vendo na imagem aí? Um silo que no meio dele eu tenho uma depressão, na chuva vai acumular água, tá? Eu corro risco, como aconteceu no caso aí, dessa lona ser furada, e toda essa água que acumulou no silo, ela infiltra na minha silagem, eu vou ter perdas bastante significativas. O que seria o visual de um silo bem arrematado? É o que os senhores estão vendo aí. Se os senhores olharem no canto direito, vocês vão ver que tinha chovido na noite anterior, a terra em cima está molhada, mas teve um escoamento bom. O abaulamento desse silo, ele fez de maneira adequada, ele não fez muito abaulado, de maneira que quando ele colocou sobre a lona preta 5 a 8 centímetros de terra, ele teve uma proteção uniforme. Outro fato de não estar muito abaulado, que facilita bastante, é o operacional, o serviço de compactação, principalmente para quem não tem um tratorista prático para fazer isso aí. Se ele não fizer muito abaulado, o tempo dele de funcionar, de compactação, o serviço de compactação, ele vai ser mais eficiente. Em síntese, o que seriam os princípios básicos para uma boa silagem de qualidade com custo reduzido? Todos os investimentos que ele puder fazer numa lavoura de qualidade. Cuidar o momento de corte, que isso é um divisor de águas dele ter silagem de maior qualidade ou de menor qualidade, e questão de custo de manejo, tá? O produtor tem que entender, na imagem do tubarão aí, quando ele achar que a coisa não está boa para o lado dele, tem gente em situação pior. São os que estão abaixo aí, que vão escapar do tubarão aí, tá? E a oportunidade, quando aparecer, o produtor tem que estar preparado. Por fim, agradeço a atenção dos senhores e vou estar à disposição para responder as questões de vocês. Tem uma pergunta do Paulo, e ele pergunta o seguinte: se 38 toneladas de silagem é para qual região do Brasil e para qual época do ano? Paulo, esses níveis de produtividade em safrinha, eles, vamos dizer assim, são menos prováveis, tá? Você tem que pegar uma condição muito ideal, que a gente chamaria de safrinha, um plantio mais cedo, tá? Uma condição agronômica de safrinha muito favorável para chegar nesses níveis de produtividade. Se você pensar numa condição de lavoura de verão, tá? De lavoura, essas produtividades, como bem acima dessa, já são reais, até muito o que nós temos assistido, e esse ano foi um ano bastante bom para a produtividade de silagem. Em condição de verão, essas produtividades são facilmente atingidas e principalmente superadas. O produtor pergunta o seguinte: normalmente planta apenas um híbrido de silagem e o serviço de corte é feito pela prefeitura, tá? E muitas vezes, em função do tempo, a máquina não está disponível e acaba perdendo o ponto ideal de corte. Que alternativas poderiam ser adotadas para garantir que o milho seja cortado no ponto ideal? Quando você depende, vamos dizer assim, de uma terceirização, de uma prestação de serviço,
você tem que considerar todas as possibilidades dentro disso aí. O que você pode fazer para se incomodar menos dentro disso aí? O que a gente tem trabalhado? Se ele vai plantar um único híbrido só, ele vai ter só um momento de corte, ele não vai ter duas situações de colheita. O que a gente tem que ter trabalhado? Se a área dele é pequena, ele evitar começar a cortar esse corte muito cedo, iniciar esse corte muito antecipado. Tá? Se ele vai ter só um momento de corte para colher toda a lavoura dele, ele evitar de fazer isso muito cedo. O que nós temos recomendado na prática? Primeira coisa é usar o recurso da máquina. Nós temos trabalhado hoje, por exemplo, em parceria com várias cooperativas e empresas e fabricantes de ensiladeira, e tem tido um resultado fantástico. Em algumas regiões, só para ter uma ideia, 80% da silagem é colhida por máquina de prefeitura, somente pequenos produtores ali. O que nós temos trabalhado? Primeira coisa, capacitação de mão de obra. Pegar os operadores de prefeitura e mostrar para ele como se faz uma regulagem de ensiladeira, os benefícios são grandes. E nessa questão que eu comentei, usar os recursos principalmente da máquina. Ele vai ter essa lavoura para cortar naquele tempo único, ele começou a cortar 5 milímetros e o ponto da lavoura ele acha que está passando, baixa para uma regulagem de 3,5. A diferença de visual ela, como é que eu vou dizer assim, ela é imperceptível para quem não está muito familiarizado com isso aí. Então o que ele pode fazer, o que é? Evitar antecipar muito o corte e usar os recursos da máquina. Tá? E considere essa ideia de treinamento para operador de máquina. Uma outra pergunta aqui do Henrique, né, que ele planta pioneira para silagem, tem obtido excelentes rendimentos em volume. Em algumas medições que fizemos, temos alcançado 55 a 60 toneladas por hectare. O que mais deveria considerar para melhorar a qualidade dessa silagem, além de cortar no ponto ideal? Bom, se ele tem uma produtividade, como ele está colocando aqui, que são excelentes, se ele tem uma condição de cortar isso no ponto ideal, eu insisto que a próxima etapa de cuidar dele seria o quê? Maquinário. Uma ótima regulagem de ensiladeira, entendendo que é ensiladeira de uma linha. Se ele tem essa alternativa de serviço terceirizado, que é colheita com máquina automotriz, acompanhar o trabalho, ver se esse serviço que ele está contratando, se está sendo acionado o dispositivo nessa máquina que processa grão. Ele feito isso aí, quais são os cuidados dele? Ele criou uma situação muito favorável, tá? Para ter uma boa conservação. Ele tem que cuidar se isso vai acontecer. O tempo dele de enchimento e fechamento do silo deve ser curto, para evitar aquele aquecimento, aquele processo de respiração, e ele está perdendo qualidade, uma ótima compactação e uma vedação muito bem feita do silo. Uma outra pergunta do Sérgio, ele tem percebido que nas fezes do animal existe a presença de grãos de milho. Estou perdendo com isso? Se sim, o que ele deveria fazer? Cortar mais cedo? É exatamente o que eu falei para ele que não deveria ser feito. Comece a ver quais são as etapas que ele tem que ver. Quais são os cuidados que ele tem que ver. Primeiro, como eu comentei, tá? Conferir, usar os recursos da ensiladeira. Quando eu insisto nisso, pessoal, o que nós temos percebido e temos feito levantamento em parceria com empresas dessa área e cooperativas, tá? A pessoa fala, não, eu cuido da minha ensiladeira. Às vezes o máximo cuidar dela é deixar ela embaixo de uma mangueira. Ele acha que é todo o cuidado dela. Tá? Mas a regulagem de equipamento, ela ser bem feita. Se ele fez isso aí, uma parte dos grãos, para quem colhe, deixar bem claro para quem colhe com ensiladeira de uma linha, uma parte dos grãos não vai ter tempo hábil de ser processado. A eficiência da máquina não é de 100% de grão. Tá? O que ele tem que entender isso aí? Se aquilo é o limite, tá? Se a palha está cortada de maneira mais uniforme, se ele não tem a presença de rodela de sabugo, se tem a grande parte dos grãos quebrado, aquilo ali é o limite que ele vai ter. Tá? Essa presença de grãos, ele tem que ver quanto que tem na silagem dele. Tá? O que nós vamos entender? Se for 15%, 10% do que se tinha na silagem dele, tá? Se ele colheu uma lavoura boa, tá? Ela é mais visualmente representativa do que quando ele colhe lavouras inferiores. Quando ele cortar mais verde, ele antecipar o corte, esse visual, ele acha que ele resolveu o problema. Na verdade, o que ele fez? Ele tirou 25%, 30% do grão que essa silagem ia ter. Cuide da máquina, uma boa regulagem da máquina, tá? Se for ensiladeira de uma linha, se for automotriz, acompanhe o serviço, vê se esse grão está sendo processado. Uma outra questão do Daniel, que ele está na atividade há bastante tempo e os custos vêm aumentando. Olhando o mercado de leite, como eu vejo nos próximos anos, vai melhorar? Teremos preços melhores?
Daniel, pense o seguinte, nós temos um grande desafio que é redução de custo. Os preços vão melhorar como os preços vão cair. Tá? Se você pegar os especialistas da área econômica aí, leite é uma commodity. Ele vai ter altas e baixas como tem café, como tem soja, como tem qualquer outra commodity aí. Então o que ele tem que entender? Que ele tem sempre que manter um padrão a maximizar a redução de custos. O que é redução de custo? Não necessariamente é corte de insumos dentro dali, é o uso racional de insumo. Nos preocupa muito a gente ver aquela situação, agora o preço do leite caiu, eu preciso reduzir custo. Ele vai e corta a comida da vaca. Tá? Redução de custo, ela tem que ser adotada na alta do leite, na baixa do leite, indiferente da época do ano. As minhas margens em determinadas épocas do ano, e obviamente do preço do leite, elas podem ser maiores, e em determinadas épocas do ano elas podem ser pequenas ou até negativas. O que eu tenho que enxergar? O balanço meu na atividade em 2 anos, em 3 anos. Tá? Mas a atividade em si, a possibilidade dela ser ruim é bem pequena. Tá? Aqui tem uma pergunta do Rogério. Recebi notícia falando de híbridos com alto teor de proteína. Isso vai economizar na ração? Rogério, entenda o seguinte. O milho, a silagem de milho, ela é fonte de energia. Você vai colher numa lavoura muito boa, uma silagem muito boa, teores de energia, de NDT, próximo de 70%. Se você tiver essas duas coisas, se eu conseguisse colher 70% de energia, vamos imaginar assim, 68, 70%, e conseguisse somar um ponto percentual no teor de proteína da minha silagem, de 6 para 7, já seria um grande benefício. Tá? Só que esse aumento de proteína ele caminha numa velocidade muito pequena. À medida que eu tenho um aumento na participação de grão, o teor de energia caminha numa velocidade maior. E às vezes na expectativa de sair de proteína de 7 para 8, tá? Eu vou ter o quê? Uma maior proporção, participação da parte vegetativa da planta, folha e como, e menor participação de grão. Eu aumento um ponto a proteína e perco 5, 6 de energia. Foque todos os seus recursos, em cima da produção de energia. Outro detalhe, produto fermentado, a qualidade da proteína ela é menor. Uma outra questão do Zé Eduardo aqui. Existem muitas empresas de milho no mercado. Como saber qual o melhor milho para silagem e qual o melhor milho da Pioneer? Zé Eduardo, a minha sugestão é o seguinte. Faça a melhor recomendação agronômica para a tua região. Tá? O que você faz? Chame um técnico, um consultor, um representante da Pioneer na tua região e veja qual seria a melhor situação, a melhor recomendação agronômica para a tua lavoura. Tá? Considerando a época de plantio, o nível de fertilidade, altitude, todas essas variáveis, tá? Elas que vão determinar qual vai ser a melhor lavoura que você vai fazer, qual híbrido mais adequado para a região. Segue exatamente isso aí. A melhor lavoura que você fizer vai ser, com certeza, a melhor silagem que você vai ter. Tá? Uma outra questão. Tenho percebido que está sobrando muito resíduo no coxo e tenho feito a fiação de faca 1 a 2 vezes com o senhor. O que devo fazer? Trocar o milho? Não. Se você tem problema de corte, não vai ser o milho que vai consertar isso aí. O que é a sobra de coxo? Algumas, e eu insisto bastante que as boas empresas no mercado aí, que comercializam ensiladeira, máquinas agrícolas aí, elas têm técnicos muito bons, e eu costumo dizer que muitas vezes são subutilizados. Tá? Confere lá, rotação, quando você vê rodela de sabugo na silagem, em palha, às vezes é rotação, é aproximação de faca e contra faca. Nós nos preocupamos só com a fiação de faca, e muitas vezes é aproximação de faca e contra faca. Não mexa no milho. Tá? O que vai ser o milho? Você cortar a silagem mais vezes já te dá uma impressão errada de que você resolveu o problema daquilo ali. Tá? Então, colha no ponto certo, tá? E vá cuidar da regulagem da máquina, não mexa no milho. Uma outra questão aqui, na minha região temos problema com geadas e safrinha. Posso tratar o gado com silagem que sofreu geada? A planta ficou muito seca, com pouco grão e às vezes brotamento. Pode fazer mal para a vaca? Pessoal, a situação de geada, ela é o seguinte, ele não tem outra alternativa. A lavoura dele, a partir daquele momento, está condenada. E o que nós acompanhamos, por exemplo, principalmente na região oeste do Paraná ali, tá? Que às vezes essa ansiedade dele de fazer um corte imediato, ele deu geada ontem, ele já vai em sila tudo hoje, ele acaba colhendo uma silagem com teor de matéria seca baixo. Ele colhe uma silagem úmida. Numa planta
com baixa participação de grão, que teve todo o comprometimento dela, ela morreu numa determinada fase lá. Então o que ele acaba fazendo? Ele acaba colhendo isso mais rápido. Ele colhe uma silagem com baixo teor de matéria seca e com baixa participação de grãos. O que seria a nossa recomendação para ele aí? Espere, não precisa se apavorar, tá? Nos próximos 2, 3 dias essa silagem vai estar com um teor de matéria seca mais alto, ela já vai estar mais seca. Isso vai favorecer a própria fermentação do processo, o teor de matéria seca mais alto. E a qualidade dela é consequência da época que essa geada atingiu a planta e comprometeu ela. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Tiveram algumas questões que nós não tivemos tempo hábil de responder. Eu pediria a gentileza aos senhores que encaminhassem para o site da Pioneer e nós vamos respondendo ela nas próximas horas aí. Agradeço a participação de todos. Obrigado.